Vamos fazer uma pequena aulinha aqui de rosto, formato de cabeças. Para ser mais específico, fisionomia, tá bom? Eu vou fazer algumas fisionomias aqui no biscuit e vou começar pela fisionomia de um iniciante. Quem está começando a fazer biscuit agora costuma fazer esse tipo de rosto que eu vou fazer aqui para vocês, porque é um rosto simples e a gente chama no biscuit como rosto fofinho, né? É um rosto que ele não tem tanta expressão e ele é muito simplificado. E é um dos mais usados, tá? Para topo, para personagens, enfim, tá bom? O pessoal ainda prefere esse estilo muito. E então eu começo com o meu dedinho aí do meio, né? Pressionando. Um pouco mais que a metade da bola, né? A parte da cabeça sempre vai ficar um pouco maior, mas isso pode variar dependendo do tipo de rosto que você quer fazer, o tipo de modelagem que você quer dar para esse crânio, tá bom? Vamos dizer assim, para essa cabeça. Eu gosto nesse estilo onde a testa fica maior e a parte do queixo um pouco menor, mas você pode fazer diferente, tá? Desde que tenha essa separação entre testa e queixo, né? Onde vai ficar a parte da boca e a parte do olhar. E aí eu posso fazer agora só um desenho com a caneta de uma boca, um sorrisinho, né? No estilo que eu vou fazer aí, ou furar com metade de um canudo, ou até o marcador de boca. Eu tenho marcador de boca, mas eu prefiro fazer com canudo, porque eu quero que o iniciante entenda que ele não precisa ter material para começar a fazer esse tipo de modelagem, tá? Então, onde eu começo a minha boca aqui? O espaçamento do olhar, ele é muito importante. No estilo fofinho, a gente não tem nariz, mas a gente tem os olhos, tá? Geralmente, a gente coloca uma miçanga, onde eu tô marcando, tá? Só uma miçanguinha. Tô marcando com a minha unha mesmo. E nessa parte aí, depois do nariz, né? Depois do finalzinho do nariz, de cada lado, é onde começa, e também a boca, né? No caso aí, a boca. No caso, tá marcado a boca. E seria nariz e boca. Mas aí, no caso, como tem só a boca, no finalzinho de cada da boca, a gente começa o olhar. E aí, esse olhar pode ser um olho resinado, né? Que vende aí no mercado, olhos. Ou você pode colocar uma miçanga. Ou você pode simplesmente fazer um desenho de um olho com a caneta, uma canetinha adequada, né? Acrílica, enfim. Tá bom? Eu não fiz o olho aqui, mas eu vou depois, quando eu for fazer alguma peça definitivamente, que isso aqui é só uma explicação para vocês, eu vou mostrar, vou filmar como que é que a gente faz essa colocação de olhos, tá bom? Então, foquem mais no formato da cabeça, né, nos estilos. Agora, eu vou partir para um estilo um pouco mais, um realismo, tá? Um pouco mais, ainda não é um estilo realista total, mas eu vou chamar de semi-realismo, que eu dou mais formato à boca, eu dou mais formato para olhos. Então, quando você chegar nesse estágio, você já evoluiu bastante no biscuit, tá? Você já tá num patamar pronto para fazer ou melhorar mais ainda para um, um estilo realista. Confesso a vocês que o realismo total eu ainda não atingi, é meu sonho, né? E eu creio que um dia eu vou conseguir fazer esse curso, porque requer anatomia, outras coisas mais. Eu estudo um pouco em casa, faço um pouco de estudo sozinha, mas eu ainda vou pagar um curso desse para mim, porque eu acho que vai agregar muito ao meu conhecimento, que não é muito, é pouco, mas eu acho que pode ficar melhor. Mas eu estou ensinando para vocês aqui o que eu aprendi, né, nesses anos aí de estrada de biscuit, tá bom? E sim, meu sonho é mexer com realista, tá? Com coisas realistas, totalmente realistas, tá?
ao ponto de uma pessoa me pedir uma peça dela, né? Não caricatura, uma peça mesmo, né? A pessoa em si, e eu consegui entregar esse serviço. Mas enquanto isso não acontece, né? A gente vai se ajudando aqui, por aqui, uns aos outros, como que a gente sabe. Então, o mesmo formato que tinha na cabeça, eu dei para essa, na fofinha, eu dou para essa cabeça, tá? E eu tô alisando aí porque minha mão tá com um pouquinho de cola, então fica grudando na massa da cabeça e desfazendo o que eu fiz. E eu quero ela bem lisinha. Então, se vocês verem alguma marquinha aí, dá um desconto, porque eu fiz alguns trabalhos aqui e minha mão tá um pouco áspera, então fica marcando. Mas vamos lá. Eu agora, nesse momento, eu pego uma esteca, o cabo de um pincel. Nesse caso aqui, eu peguei um cabo de um pincel e estou fazendo com o cabo de um pincel uma marcação, né, centralizada ali, ó. Porque vai ficar 3 divisões. No caso, 2 é a bochecha e uma seria nariz e boca, tá? E aí, aqui, eu faço essa marcação no centro do meio, tá? Essa pequena divisão aí. Já vou ali marcando, né, e modelando minha bochechinha, ou suavizando, enfim. A gente sempre suaviza a marcação para não ficar aquela coisa muito mecânica, para dar uma leveza. E aí eu vou partir para marcar o meu nariz, tá? Lembrando que não realista, realista é um semi, eu chamo de semi porque poderia, né, ser um realista total aí, você vê realmente a fisionomia de uma pessoa nascendo do zero, tá? Então, já é um nariz mais aperfeiçoado, não, né, e no fofinho nem nariz tem, mas esse aqui a gente já consegue colocar um nariz, tá? Nesse caso aqui, já partindo para uma coisa mais real, né? De ter um narizinho ali com característica. Aí aqui eu falo semi-fofinho porque eu não dou um formato de um narizinho específico. Eu só dou aparentar que tem um narizinho ali. Então, a gente já parte para uma área mais abrangente de um rosto um pouco mais real, né? Não realista, mas real, de uma pessoa que tem nariz, que tem boca, enfim, tá bom? E aí ficou assim, ó, um narizinho pontudinho, simples, tá? E agora eu vou dar formato para essa boca. E como que eu dou formato? Com a sobra que ficou embaixo, na divisão que eu fiz, eu marco um pouquinho mais e eu sempre vou levando a massa, tá? Eu sempre, reparem que eu suspendo a massa. Eu movimento essa massa do jeito que eu quero, tá? Com a ponta do pincel ou com a esteca que você tiver aí, enfim, tá? Então, eu tô fazendo com a ponta do pincel pra você entender que dá pra fazer. E aí, eu uso essa esteca que a gente chama de chanfrada, tá? Mas você pode usar uma faquinha, né? Da sua cozinha pra fazer essa marcação que eu fiz. E aí, com a pontinha, né? Do pincel, né? Já um pincel de modelagem, eu faço essa marcaçãozinha aí, como se fosse um pequeno sorrisinho, né? Dando uma marcação já para essa boca. E até aí, ainda assim, é uma coisa mais simples, né? Aí eu pego aqui uma ferramenta qualquer, porque eu quero que vocês entendam que vocês podem fazer com o que vocês quiserem. Essa é uma espátula de unha e eu peguei para fazer esse corte aí da boca, né? Faço esse cortezinho aí, ó, e aperto o cantinho da boca para poder fazer essa marcação. E com o pincel eu vou embaixo ali do lábio, né, inferior e marco mais um pouquinho, suspendo mais um pouquinho. Aí vai depender do tamanho que você quer que fique esse lábio de baixo, né, o inferior. E vocês percebem que eu já fui lá no superior e dei uma pequena levantadinha, tá vendo? Então, você pode levantar, poderia ficar sem levantar, né? Às vezes depende da sua peça, da pessoa. A pessoa às vezes tem lábios demais embaixo, em cima não. Então, isso é uma característica que você vai ter que ver da encomenda que você tiver aí, tá? Para chegar mais próximo da pessoa que você tá fazendo. Vamos supor que seja noivos, né?
E aí você quer caracterizar um pouquinho mais parecido com eles. Então, se ele quase não tem lábio, você vai evitar de levantar esse lábio de cima, vai levantar muito pouco. Aí eu marquei um pouquinho demais, pesei a mão, né? E aí eu vim consertando, tá? Não precisa isso tudo. Mas eu não tirei não, para vocês entenderem. Porque ele tem que ter essa divisóriazinha entre o nariz, né? Esse sulco labial, né? Que fala, enfim. Então, eu já vou suspendendo aí, ó, girando o pincel com delicadeza, eu consigo consertar. Então, é por isso que eu deixei, porque se você cometeu algum erro, lembre-se que a massa tá fresca e que você consegue comandar essa massa. Que, na verdade, é você que tem o poder sobre a massa, não a massa sobre você. Eu sempre falo isso. A massa faz o que você quer que ela faça, tá? Não é o que a massa quer que você faça, é o que você quer fazer. O resultado que você quer chegar é você que vai comandar a massa. É você que vai esticar, que vai puxar, que vai levar a massa para um canto, para o outro. E o processo de fazer o rosto é basicamente esse, tá? É você manusear essa massa, levando massa para onde você quer que tenha massa e tirando massa de onde você não quer que tenha massa. E nem sempre tirar massa é você ir lá e tirar, né, esse pedaço de massa do local. Às vezes a massa vai continuar ali no corpo num todo, nessa cabeça num todo, sem você tirar pedacinho nenhum e você consegue transformar e mudar fisionomias, como eu tô fazendo aí agora. Eu vou marcar a área dos olhos e nesse momento aí, como é uma pecinha mais realista, eu usaria um olho, né, resinado. Eu não vou botar olho porque o intuito aqui é só mostrar como que você pode fazer vários tipos de rosto com uma modelagem, né? E seguindo, né, o que eu tô falando aqui, de você comandar essa massa para ter a fisionomia desejada. Então, eu marco bem aí o cantinho, né, que eu quero, dos olhos. Não vou colocar olhos, mas vou marcar para vocês entenderem que é nessa hora aí que você vai dar formato. Ah, vamos falar pau do nariz, tá? Essa parte do nariz aqui, que é o pau do nariz, né? O centro do nariz até a testa. E você pode usar a mão como auxiliar, como eu tô fazendo aí, tá? Para deixar esse pauzinho do nariz mais fino, tá? E você sempre vai com a esteca, ó, que eu levo massa, eu junto essa massa para um único ladinho e comprimo ela para um único ladinho, tá? Então, se eu quisesse separar também aí, era só eu colocar a esteca aí no meio e desfazer tudo isso. Só que eu não estou desfazendo, eu estou simplesmente unindo essa massa, né, de um canto ao outro, dando o mesmo movimento que eu dou de um lado, eu dou do outro. Então, fica esse movimentozinho aí, que já dá o formatozinho do pauzinho do nariz, tá? Lembrando que eu tô com uma massa fresquinha e não tem bola, não tem nada aqui. Eu não botei bola porque eu realmente queria movimentar essa massa do jeito que eu quisesse para vocês entenderem, tá? Mas tem gente que quando faz essa cabeça, inclusive eu, para economizar também massa, a gente coloca sempre uma bola de isopor antes, tá? E depois eu faço um vídeo mostrando para vocês como que forra com a bola de isopor e faz essa cabeça. Dá para fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, tendo uma bola de isopor. Só que eu não fiz, não coloquei porque isso é uma aulinha, então, né, para não ter o trabalho de desfazer tudo, né? Tendo uma bola de isopor ali depois. Eu não achei necessário, tá? Essa aula fica para depois. E agora, se eu quiser uma coisa mais realista ainda, eu vou lá e faço um furinho, né? Na mediação, onde seria o furinho do nariz. Ó, vocês percebem que eu faço esse furinho, né? E vou modelando aí com a esteca, que eu tenho aqui um pincel que ele tem a pontinha de borracha, mas poderia ser qualquer outra ferramenta, né? Um palito, né? Uma esteca fina, né? Uma esteca agulha, uma agulha, né? Mais grossinha, enfim. Qualquer coisa que vocês consigam fazer esse movimento aí. Que vocês tenham em casa, não precisa necessariamente ter o material adequado para conseguir fazer esse movimento que eu tô fazendo aí, tá bom?
Lembre-se disso, treine com o que você tem em casa. Se você compra 1 quilo de massa e já começa a fazer nos treinos, você já vai perceber que em poucos dias você vai estar conseguindo fazer bastante coisa, tá? O biscuit, é claro que o dom ajuda, mas o biscuit você não precisa ter dom. Você precisa ter prática. Então, quanto mais você pratica, mais você entende como a massa se comporta. E aí você vê que eu mudo de novo a boca aí, ó. Já tô mudando a fisionomia de novo. Tô fazendo tipo um sorrisinho, ó. Já botei ele sorrindo, um sorriso sutil, mas um sorriso, ó. Ele já tá com um sorrisinho sutil. E aí eu vou mexendo nessa boca conforme eu quiser. Vou dar mais lábios para ele. Então vou levantar um pouquinho mais, né? Esse lábio, ó. Eu consigo levantar um pouquinho mais esse lábio. Então, você leva a esteca de leve e suspende a massa. E ela vai lentamente para onde você quer. E aí a gente consegue mexer nessa boca. Mesma coisa eu vou fazer aqui agora, para vocês entenderem que eu vou fazer vários rostos aqui ao mesmo tempo. Agora eu vou fazer uma marcação de um rosto como se ele tivesse com uma única sobrancelha erguida, né? Num ato de desconfiança, né? Aquela pessoa que tá desconfiada e ergue a sobrancelha, né? Com ar de desconfiado. Então, eu já dou o formato aí de um ar de desconfiado. Percebe que um lado tá baixo e eu suspendi o outro. Já só isso já mudou, né? A fisionomia dele, a parte de cima. E aí eu mexo de novo e suspendo novamente, né? Esse olhar, tá? Dou uma suspendida nele novamente. E aí eu tô pensando, o que eu vou fazer agora para vocês verem? E aí decidi fazer um olhar de bravo, tá? Então o mesmo rosto eu fiz vários formatos. E aí eu dou um olhar de bravo aí para ele, né? E então com um único movimento de abaixar a massa, essa parte da sobrancelha, eu já dou um olhar mais de bravo para ele. Então já mudou a fisionomia e já foi para um olhar de bravo, tá? Então, se você quiser depois, salva essa aulinha do início, que é o fofinho, até a parte que vai intercalando e fazendo outros rostos. Eu marco aí, ó, que ele tá com a testa franzida, então tem vincos, faço pequenos vincos e ele fica com um olhar meio de mal, né, de malicioso, malvado. Eu também diminuo essa boca, tipo, como se ele tivesse com poucos lábios, né? Mais bravo mesmo, mostrando mais o olhar dele. E eu levo mais esse foco pro olhar dele. Então, diminuo a boca, mas você pode fazer o olhar de bravo com mais lábios, não tem problema nenhum, tá? E aí, eu venho aqui, ó, e abaixo, né? Mais essa boca. Então, vê que eu mudo totalmente, olha, ele quase não ficou com o lábio aí. E aí eu já mudo, ó. Com o próprio pincel, como a massa tá fresca, eu consigo voltar mais ou menos para um lábio normal como estava antes. Mas eu continuo o processo de puxar aí a massa. Vocês veem que em momento algum eu tirei massa da minha peça. Eu só fui mudando as fisionomias. Então, é para vocês entenderem que quem comanda aqui é vocês, tá? E aí eu vou fazer um olhar, uma boca mais inclinada, tipo, como se ele tivesse com uma boca sarcástica, né? Uma boca tipo, sei não, viu? Acho que é isso. Um olhar sarcástico, tá? Uma coisa bem sarcástica. E aí eu dou um olhar mais sarcástico para ele, de sarcasmo. E eu posso fazer marcações nessa boca, tá? Então ele tá com aquele olharzinho de lado, né? Tipo, aquele olhar 43, meio de lado já saindo, indo embora, né?
E aí ficou assim, ó, gente, bem de ladinho. Já mudou a fisionomia dele novamente. Vocês percebem que agora ele tá com uma cara meio de malícia. Já não é mais uma cara de bravo. É um olhar malicioso, tendencioso, né? Não sei se posso dizer assim, né? Para um olhar de que tá fazendo algo, né? De errado ou vendo algo de errado, né? Então, um olhar bem tendencioso, bem malicioso. Você consegue também, dando esse formato, mexendo só na boca. Continuou com aquela parte de cima do bravo, mas aí mudou para um sorrisinho mais tendencioso, de lado, de banda, né? E isso já mudou totalmente. E aí eu consigo cortar aí de novo. E vocês percebem que eu corto a boca novamente para marcar essa boca, porque agora eu vou abrir esse lábio, né? Então eu posso abrir esse lábio mais, como se ele estivesse falando algo, né? E aí eu vou abrir. E eu vou continuar com essa boca de lado, tá? Vou continuar com ela de banda assim, né? Como se ele estivesse falando algo, né? Com esse olhar tendencioso dele aí, malicioso. Eu deixo meio que de bandazinha, tá? E aí vou ajustando, porque realmente eu tô com muita massa aí. E a gente vai apertando, fazendo, e por mais que a gente tenha delicadeza, às vezes a mão pesa e entorta alguma coisa e eu vou ajeitando. Ó, e aí ele ficou com esse olhar assim, ó. Né? Com essa fisionomia mais tendenciosa aí. Ó, e eu sempre marco os cantinhos. Eu sempre volto com a minha esteca e vou alisando, e vou modelando, e vou tirando onde tá alguma coisa errada e vou ajeitando essa marcação desse rosto, tá? É por isso que eu falo, gente, não é um realista, tá? É um realismo, mas não é um realista de você ter feito alguém fielmente, tá? Vamos dizer assim. Então, eu chamo de semi-realismo, tá? E aí, eu tô olhando, continuo olhando, né? O que que eu posso fazer mais aí, né? Então, eu abaixo mais ainda esse olhar dele aí. Eu abaixo bem esse olhar dele. Bem, né? Trago bem para baixo, bem para baixo. Porque eu quero que vocês entendam que a massa é você que tá no comando, tá? Então, você pode fazer o que você quiser. Tem horas que se você mexe muito nessa massa, ela começa a se secando, tá? E aí eu volto com ele, ó, tá vendo? Eu vou voltando com a massa, eu vou modelando novamente, levando novamente esse olhinho, né? Essa marcação da sobrancelha pra cima, né? E eu vou mexendo a boca novamente. E aí eu já vou abrindo aí como se eu estivesse gritando, tá? Como se eu estivesse dando um grito, falando, né? Com alguém aos gritos. Então, abro bem essa boca. Tá vendo? Ó? Como se ele estivesse sendo bem expressivo, né? Na fala, na ação dele aí, do rosto, né? Porque o corpo da gente fala não só com a boca, né? Fala também com o rosto. E eu percebi que tem um pelinho da minha gata aí, ó. Tento tirar e é o único momento que eu retiro um pouco de massa aí, mas eu volto e aliso de novo. Eu deixei, não cortei não, tá, gente? Ó, eu volto aí e tento tirar, porque realmente a minha gata transita pela casa toda, então, por mais que eu limpe, sempre fica pelinho em algum lugar e a gente encosta a mão e acaba vindo pro que a gente tá fazendo. Ó, e aí, ó, eu vou mexendo de novo aí no rosto, né? Deu uma esbarradinha na câmera, mas tá tudo bem, acontece. E eu continuo mexendo nesse rosto, já diminuo as bochechas, tá vendo? Então, eu vou mexendo nisso aí tudo, ó. E eu vou mexendo, eu vou fazer agora
aquela boquinha de peixe. Eu quis fazer para vocês entenderem que vocês podem o que vocês quiserem fazer no rosto, tá? Então, eu já vou dar aí aquela boquinha de peixe que a gente faz, né? Eu quis fazer o último formato, se eu não me engano, acho que esse é o último formato. Tem muitos outros formatos de rosto, de boca. Então, se vocês quiserem alguma fisionomia, marquem aí, coloquem aí que tipo de rosto que vocês querem. Expliquem direitinho que eu tento trazer para vocês aqui, filmo para vocês, tá bom? E aí eu saí um pouco daí da câmera e não percebi. Mas é basicamente isso, eu continuo ali mexendo, fazendo. E aí, conforme eu afundei, o nariz veio muito para frente, né? E eu volto com a minha esteca lá, ó, e eu vou voltar com essa marcação desse nariz para essa boca ficar bem, né? Ó, volto com ele para trás, tá? E vou modelando de novo, diminuindo essas marcações. Eu vou diminuindo essas marcações. Releve barulho aí, gente, porque é difícil. Às vezes a gente pede o pessoal para fazer silêncio, mas não fazem. Tá bom? Então releve se vocês escutarem algum barulhinho aí. Ó, e aí eu vou ajeitando, vou tirando alguma marcação que não esteja legal, né? E aí você pode fazer o formatinho da boca que você quiser, pra cima, pra baixo, rindo, gritando, chorando, enfim, cara de choro. Coloquem aí pra mim se vocês querem que eu traga mais formatos de rosto, que eu vou trazer sim, tá bom? E eu vou mexendo, né? E vou dando o formato da boca que eu queria. E agora eu acho que ainda tá muito pra frente esse nariz, né? Perdeu um pouco do formato que o nariz tinha. Então, eu continuo alisando. E aí chega um momento que a massa começa ficando ressecada, né? Porque ar, né? A gente acaba, mesmo manuseando muito, alguma parte da massa resseca, né? E aí já começa criando vinco, né? E deixando marcações que geralmente eu tiro molhando, passando um paninho para tá tirando essas marcações. E desculpa porque teve vários momentos aí que eu fui saindo da câmera e não percebi mesmo. Ó. E o que eu tô fazendo aí é só dar formato mesmo nesse nariz. Ó. Agora eu voltei para a câmera de novo e vou mexer ali, ó, dando formatozinho no nariz novamente. Então, eu tento mexer nessa cavidade que tem entre a boca e o nariz, né? Que é o suco labial, né? Essa partezinha aqui. Acho que é isso que fala, né? E aí eu fico alisando, porque é basicamente isso. Não tem muito o que fazer, a não ser você ir dando, modelando, apertando, ajustando o que você quer, tá? E agora eu vou marcar de vez. Eu vou vir ali e vou afundar com a esteca chanfrada, mas você pode fazer com a faquinha, com um pincel mais fininho, de cabo mais fininho, enfim. Isso que eu tô fazendo aí, ó. E percebe que eu consigo voltar ao formato do nariz para trás, né? Dando mais destaque a esse nariz que tava muito para frente, conforme eu puxei, né? E trouxe essa boca mais para um formato de bico, né? Aí às vezes mexe um pouquinho. Então, o processo aí é basicamente esse: é você ir modelando novamente, mexendo, afastando, né, o que tem que afastar, trazendo para frente o que tem que trazer para frente. E aí com essa estecazinha aí chanfrada é muito mais fácil a gente fazer essa marcação em volta do nariz, devolver a marcação em volta do nariz, essas coisinhas todas que vai sumindo, tá? Então, se eu quisesse mudar esse formato de nariz também, afinar mais ele, eu poderia, né, fazer isso.
Então é isso, gente. Dá para fazer bastante modelo de rosto. Depois que a gente consegue aprender a fazer olho e boca, a gente já consegue fazer outros tipos de rosto, tá? Mas foquem primeiro em treinar o rosto fofinho, né? Só com boca. Tenho bastante a cabeça, a primeira que eu dei. E depois vocês podem salvar esse vídeo e continuar tentando fazer os outros tipos de rostinho que eu fiz aí, tá? Com lábio mais viçoso, né? O lábio de lado, enfim, né? Eu não sei qual é a proposta que você vai querer fazer para tua peça, mas é mais mesmo para vocês entenderem, né? Que a gente vai evoluindo. Então ficou assim, ó, aquele biquinho, né? Um beicinho, né? Tipo aquele beicinho tipo peixinho, né? Eu poderia fechar mais ainda, ó, ficar bem peixinho. E posso diminuir também, que eu vou fazer aqui agora. Vai ficar bem pequenininho, um beicinho bem pequenininho. Com a minha própria mão eu diminuo, mas poderia ser com a esteca. E ficou um biquinho bem miudinho, tá vendo? E já mudou de novo. Então, vocês viram que no decorrer disso tudo, eu fiz vários formatos de rosto. Eu espero que vocês tenham gostado da explicação e da aula e até o próximo vídeo. Tchau!